Bom, eu tinha prometido que o outro era o último, mas o último agora é esse mesmo, né? É o quarto. Era para ser quatro, não tinha jeito. Bom, aqui agora a gente vai aprofundar no tópico 4 sobre o terceiro tipo de indicador, né? Já falamos sobre indicadores de custo, indicadores de valor, vamos falar agora sobre indicadores de desempenho. Eu preferi gravar um vídeo separado, até porque os indicadores de desempenho são 9, né? E a gente vai falar de 2 muito específicos. Os indicadores de desempenho são aqueles que vão dizer para você se você entregou naqueles termos adequados que a gente falou. Então é muito simples, né? Então a gente falou o quê? No prazo certo. Então pronto, entendi. Tem esse indicador, se foi no prazo certo. Tem um indicador se foi no local certo. Tem um indicador que diz para você qual é o índice de ocupação de armazéns. Se você está ocupando demais, se vai faltar lugar para guardar as coisas. O índice de avarias, que está em relação ao termo o quê? Qualidade. Vai trazer também a acuracidade dos documentos, que é o termo o quê? Documentos. Então é só você fazer essa relação daquilo que a gente falou no início, do que seriam os termos certos, de como seria, além de você trabalhar com mais 3 outras coisas, que são o seu giro de estoque, em quanto tempo seu estoque é concluído, né? O número de entregas por veículo, também importante, e finalmente 2 outros muito importantes, que são o ponto de gargalo e a separação dos pedidos por hora, que a gente chama de OTIF. O que é OTIF, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre a questão do ponto de gargalo. Primeiro que ponto de gargalo não é a mesma coisa que gargalo. Gargalos são obstáculos, isso sim. No entanto, ponto de gargalo não. Ponto de gargalo é o trecho no seu fluxo logístico todinho em que vai sofrer o quê? A ação desses gargalos, ou então a ação desse ponto de gargalo. É aquilo que vai reduzir, ou melhor, que vai aumentar o seu lead time. Então você tem um processo todo completo ali do seu pedido, você tem um processo certinho que vai dizer que quando o cliente faz o pedido, aí você tem o processamento do pedido, aí você tem a manutenção do estoque, e dentro do estoque você tem o quê? A compra de matéria-prima e o processo produtivo, aí você segue para o transporte e a entrega para o cliente. Em todo esse processo aí você vai ter alguns chamados gargalos que você vai conseguir identificar qual seria o seu ponto do gargalo, ou seja, o lugar que limita a sua velocidade que você teria ali no seu produto, tá certo? Bom, já entendi que ponto de gargalo seria isso, mas quais são os aspectos que eu tenho que prestar muita atenção, Pro? Onde é que costumam ficar esses pontos de gargalo? Porque eu quero ser um bom administrador logístico. Bom, se você quer ser um bom administrador logístico, você tem que prestar atenção em 5 pontos. Primeiro, é o seu próprio transporte, né? O transporte de cargas, ele costuma, nesse processo todinho aí que eu falei para vocês, os carros, a frota, tudo que você colocou, ele pode ser, e você pode identificar ali um momento de alguns obstáculos que vão travar o seu processo e tornar ele ali mais lento, né? Um segundo ponto importante é a questão dos níveis de estoque. Você tem que ver se seus níveis de estoque estão adequados. É uma questão de equilíbrio. Então você tem que estar sempre observando, ponderando. Outro ponto importante a ser dito, seria o terceiro ponto, seriam os custos operacionais. Ou seja, eu estou gastando mesmo, eu estou gastando demais. Às vezes você está conseguindo direitinho aí a fazer um processo rápido, maravilhoso. Você está fazendo por avião e está gastando uma fortuna. Está valendo a pena, né? Então, isso aí pode ser um ponto de gargalo para a sua produtividade também, não só para o fluxo, mas para a questão do seu retorno, né? Nos indicadores que você teria aí de custos, por exemplo. E um outro ponto que é muito comum você ter muitos obstáculos, gargalo, é porque o Brasil não tem muita mão de obra qualificada. E a mão de obra, ela faz a diferença quando você trabalha, tá certo? Então, na mão de obra qualificada é outro ponto que você tem que estar prestando atenção com quem você está trabalhando, se as pessoas estão fazendo exatamente o que deveria ser feito direitinho, né? E, finalmente, a sua integração entre todos os parceiros do negócio, desde o fornecedor até a galera que distribui o seu produto. Tá joia? Então, assim, o seu ponto de gargalo que eu queria falar era basicamente isso. E o outro, que é o OTIF, OTIF, também digo que está nos slides, você vai encontrar lá, o OTIF, ele é um indicador muito útil, porque ele vai determinar o seguinte, ele é pouco conhecido, ele não é muito utilizado, mas ele vai determinar para a gente a questão da qualidade, quantidade operacional. Como assim? Ele vai dizer para vocês, você está fazendo tantos pedidos, né, e seus pedidos estão saindo com tal qualidade. É o que a gente chama de on time e in full, ou seja, você está fazendo tais pedidos no tempo, você está conseguindo fazer esses pedidos na hora certinha e você está fazendo eles de toda a sua completude. Todos os pedidos que tinha você está fazendo, ou só 90%, 70%. Então, como é que é? Que ele funciona? Ele funciona assim. Você vai atribuir esses 2 aspectos, on time e in full. Se deu certo, você ganha 1 ponto. Se foi no tempo, 1 ponto. Se foi no prazo, se foi na quantidade, ou in full, tudo certinho, se o pedido foi entregue completo, perfeito, da maneira que foi adequada, os 2, sendo 1, você ganha 1 ponto. Agora, se um dos 2 for 0, se você pecar em um dos 2, você não ganha ponto nenhum. E você vai calcular o seu OTIF de acordo com, somando o número de OTIFs, o número de pedidos, OTIF para cada pedido, né? Que vai ser o 0 ou 1, é um conceito binário, porque aí você consegue entender. Se você atendeu tudo, é 1. Se você não atendeu um deles, já não tem ponto.
Se você não atender os dois, é que não tem ponto mesmo, dá zero normal. E aí você pega tudo isso e divide pelo número de pedidos que você teve. Então é basicamente assim, nos slides você vai encontrar um exemplo de como é que você faz o OTIF. E agora a gente chega no finalzinho, que é o nível de serviço, todo mundo já sabe o que é a qualidade do serviço logístico que você vai prestar, mas tem uma coisa importante. A qualidade que você promete tem que ser uma coisa mensurável. Você não pode simplesmente falar assim, eu vou entregar rápido. Não, você tem que entregar, eu vou entregar em 2 dias. Você não pode falar assim, eu não vou perder muito produto, não. Você vai ter que entregar, eu vou ter permitido uma perda de 2%, né? Ou você não pode falar assim, não pode estragar muito o produto. Você vai falar assim, não vou entregar sem avarias ou até 5% de avarias. Compreende? Então, esse seria o nível de serviço e ele tem que ser o quê? Mensurável. É dessa maneira que você vai estabelecer o seu nível de serviço. E aqui a gente conclui esse primeiro conjunto de vídeos, esse primeiro assunto.